tudo bem com vocês? Quanto tempo desde o nosso último vídeo, hein? Então, muitas saudades por aqui de vocês também. Hoje nós vamos tratar sobre uma espécie bem interessante que está florida no momento aqui no orquidário. E ela é muito diferente também. A gente olha para essa espécie, para a floração dela em especial, e a gente ou se apaixona ou não quer de jeito nenhum na coleção. Ela é uma planta que encanta e ao mesmo tempo assusta um pouco. Qual será a variedade e a espécie dessa planta? Então eu vou apresentar para vocês aqui o nosso Dendrobium polissema. Olhem que maravilhosa a planta, o tamanho do vegetal e das folhas. Essa já é uma planta que temos em coleção há alguns anos, desde mudinha pequena. Nós não compramos ela planta adulta, a gente comprou uma mudinha e fomos cultivando, apanhando nos primeiros anos, e agora, de uns 3 anos para cá, a gente conseguiu um cultivo bem melhor, onde a planta está entolcerando, vem cada vez com bulbos maiores, né? Os bulbos novos maiores do que os anteriores. Então isso é um indício de que o cultivo da planta está chegando no seu auge, né? Tá ficando um bom cultivo. Então, gente, o Dendrobium polissema, olhem que maravilhoso. Ele vai de uma altitude de 0 até 1.800 metros, tá? De regiões Nova Guiné e das ilhas que compõem esses arredores, tá? Portanto, estão no Sudeste Asiático e na Oceania. Maravilhosa. O nome Dendrobium polissema, né, gente? Então, poli é de muitas e sema de manchas. É uma planta que a gente olha a flor dela dando closes. Depois eu vou virar a câmera e mostrar um pouquinho melhor para vocês. E a gente consegue ver muitas, é difícil determinar a cor específica. São muitas manchas, pintas e por isso esse nome polissema. Olhem que maravilhosa. A inflorescência dessa planta pode ir de 10 a 30 flores. Então eu fiz uma breve contagem aqui, a gente tem em torno de 23 e 24 flores em cada uma das hastes. Então mais um indício de que a gente está tendo um bom cultivo, né? Quando a gente leva uma planta, por exemplo, a uma exposição, para ela ser encaixada como uma boa planta representante da espécie, nem que seja na categoria Dendrobium espécie, ela tem que ter essa representatividade em quantidade de floração. A gente não pode apresentar uma planta com 6, 7 flores e ela ganhar como melhor Dendrobium, justamente porque ela é no mínimo de 10 a 30 flores em cada inflorescência. Então, são algumas características também que são avaliadas num julgamento de uma planta espécie. Falando em cultivo também dessa planta, ela gosta de vasos mais profundos. Olhem só, a gente plantou em vaso de Cymbidium e foi um boom de desenvolvimento para a planta. Enquanto a gente mantinha ela em vaso rasinho, ela não desenvolvia tanto quanto quando a gente colocou ela nesse vaso mais profundo. Tem um espaço maior para as raízes se desenvolverem. Nós utilizamos uma mistura de casca de pinos, carvão e esfagno. Por que o esfagno junto? Ela gosta de bastante umidade, tá? É uma planta que não gosta de ficar sempre com o vegetal sequinho. Ela gosta, aprecia essa umidade tanto no ambiente como geral das orquídeas, né? Mas também no substrato. A gente notou com isso, né, que os bulbos cresceram e se desenvolveram bem mais do que quando o substrato era mais seco, mais drenado. Nós mantivemos essa planta, eu tenho 2 exemplares, um mais sombreado e um mais exposto às altas luminosidades. E elas vêm bem da mesma forma. Porém, a que ficou exposta na luz mais direta, vamos dizer assim, ainda não está em floração, tá começando uma floração. E essa planta aqui, que ela ficou num sombreamento de em torno de 50%, ela já fez essas 2 hastes
e ela tem mais 2 hastes florais vindo aqui. Como é que sai a inflorescência dessa planta? Ela vem aqui do ápice das 2 folhas, sempre pseudobulbos bifolhados. E, gente, às vezes sai uma espatinha. Às vezes o bulbo sai, deixa eu ver, tinha um aqui com uma espatinha seca, assim, ó. Às vezes o bulbo sai com uma espatinha seca, como esse caso. Demora um tempo e depois a haste sai de dentro dessa espata seca. E algumas vezes ela floresce novamente nos bulbos antigos, onde ela já tinha feito a flor anteriormente. Então, a gente tem aqui, ó, uma floração que já acabou e ela emitindo haste novamente, tá? Aqui, por exemplo, ó, eu tenho o sinal de 2 florações que foram feitas no mesmo pseudobulbo, ó. Então, é uma planta muito florífera. E claro, quem contar com um clima um pouco mais quente do que o do Rio Grande do Sul, aqui em Caxias no Sul, no caso, vai contar com mais hastes floridas ao mesmo tempo. Como ela é uma planta que vem desde o nível do mar até uma altitude bem alta, ela tolera muito desde temperaturas quentes até temperaturas bem baixas, em torno de 5 graus. E também, gente, essa questão da umidade ambiente, né? São plantas que habitam florestas onde tem aquela névoa constante, muita umidade no entorno. Então, por isso a gente viu um melhor desenvolvimento dessa planta, colocando também um sphagnum aqui no substrato dela. E as folhas maravilhosas, olhem, gigantes. E a duração dessa flor também, gente, super durável, tá? Na literatura a gente encontra que elas ficam com flores abertas em torno de 30 dias. Mas aqui na vivência, na experiência do dia a dia, essas plantas ficam até 3 meses. Essa floração fica resistente até 3 meses. A época de floração delas geralmente se dá no inverno, a florada mais intensa. Mas nós temos aqui 2 florações ao ano. Então, uma na entrada do inverno e a outra na entrada da primavera, tá? Então, ela fica florida, vai durar uns 3 meses e logo em seguida já vai estar fazendo floração novamente. Justamente com essa questão de fazer floração nos bulbos antigos, ela consegue ter um ciclo repetido de florações. Agora vamos analisar um pouquinho dessa flor tão diferente, né? Cheia de dobras, de moldes diferentes, de pintas e pelos nas estruturas florais. Vamos analisar um pouquinho juntos. Olhem só que maravilhosa, gente! Então, uma das características mais interessantes e que diferencia também ela bastante do Dendrobium spectabile, que também é cheio de dobras, né? Nas flores, nas pétalas e sépalas, é essa quantidade de pelos que ela tem nessa região do ovário, que é a parte do pedúnculo que conecta na flor. Muito, gente, olha. Ela parece aquelas mamonas, né? Só que ele não é dolorido, não é um espinho, né? São pelinhos, deixa eu pegar um close. Olha, eles são macios, só que em grande quantidade. Muito interessante também, se a gente olha a inflorescência assim por trás, a quantidade de pintas que tem em cada flor. Muito pintada mesmo. E aí, na parte de dentro das pétalas e das sépalas, a coloração é lisa. O pintado mesmo está no lado externo. Ó. O labelo também, ele é todo modificado, né? Fechadinho nessa parte central. Ele faz como se fosse um rolinho, ó, e fica fechadinho. Muito bonito também, bem colorido. A gente tirando aqui, ó, a gente percebe
justamente, deixa eu mexer menos aqui, tentar mexer menos. A gente percebe, ó, que o colorido para dentro da flor mesmo está no labelo. Tirando o labelo, ela é mais lisa por dentro da flor, né? Porque por fora, ó, toda pintadinha. Muito interessante, né? A disposição, as políneas ali ficam num tom bem verdinho. E aí, a quantidade de florações na haste. Muito interessante, essa planta aqui já está com uns 20 a 25 dias, já participou de exposições e ela vai e volta de exposições e continua com as flores intactas. Um belo exemplar para quem quer plantas bem duradouras e exóticas, né? As sépalas também bem abertas, bem retorcidas, extremamente diferenciada. Maravilhosa. Aqui para mostrar melhor para vocês a inflorescência aqui. Vocês viram que essa aqui tinha uma espata bem pequenininha, ó, seca. E aqui, onde ela já tinha feito a floração anterior, continua com floração. E aqui, essas brotações aqui com espata, que eu espero que ainda venha flor. Deixa eu ver, ainda não dá para sentir. Mas ela pode, a gente não mexe nessa espata seca, porque na próxima floração já pode vir aqui essa floração nova, ó. Ela fez a floração num bulbo anterior à brotação nova, ó. Esses que estão com a espata são os brotos novos e os brotos antigos, antes dessa nova brotação, é que são os que estão em flor. Certo, então, pessoal, para o vídeo de hoje era sobre essa espécie maravilhosa que eu queria trazer aqui, conversar um pouquinho com vocês. Se ficaram ainda com dúvidas sobre alguma questão que não foi falada no vídeo, já deixa nos comentários para a gente ir fazendo cada vez vídeos mais completos para vocês. Tenham um excelente cultivo, uma ótima semana e até o nosso próximo vídeo.